Movimento Nacional da ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conta agora com o Núcleo Itatiba. O contato do Alô Notícias é com Nina Orlov, ela que é uma batalhadora incansável e representa o Núcleo Nacional, né? O Movimento Nacional. Mas a importância do Núcleo Itatiba no desenvolvimento desta tese, as atividades da ODS no Brasil. Bem, Luiz, muito obrigado pela oportunidade, agradeço o acolhimento da cidade de Itatiba e para nós é muito importante que tenha realmente um núcleo em Itatiba, porque a vida acontece na cidade. Então, eu e a Fátima, nós representamos o Estado de São Paulo, um movimento voluntário da sociedade civil, junto à Nacional. A iniciativa é o Conselho Nacional, a Comissão Nacional, onde 2 pessoas de cada estado fazem parte, e o movimento estadual visa justamente articular, mobilizar as cidades para que elas possam colocar em prática as metas e os objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos, né? São 169 metas, parece muita coisa, mas no fundo a gente vai ver, é tudo fundamental para a vida e o bem-estar das pessoas. Bom, vocês estão nessa batalha há muito tempo. Movimentos, né, com relação aos objetivos junto à ONU, países aderindo, mas em termos práticos, o que vocês podem dizer de conquista nesse período de engajamento? Bem, as metas, a Agenda 2030, ela foi assinada por todos os países membros da ONU. Isso aconteceu em 2015, no final de 2015, para valer de 2016 até 2030. Então, nós temos esse desafio, até 2030, a cumprir as metas. E as metas são bem variadas, e a condição de cada cidade também é muito variada. Então, se a gente pensar assim, mortalidade materna, mortalidade infantil, tem muitos desafios, a questão da água, a questão da violência contra a mulher, né, que a gente sabe que até aumentou durante a pandemia. Então, a gente tem ainda muito por fazer. Na média nacional, a gente ainda está patinando um pouco e temos muito a cumprir. Infelizmente, na média nacional ainda temos desafios. Mas a gente está aqui no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele já partiu, quando foi aprovada a Agenda 2030, com uma condição muito mais confortável no cumprimento das metas, especialmente nas que eu citei aí, a mortalidade materna, a mortalidade infantil, porque o Estado de São Paulo investe bem nessas causas aí, mas tem outras que ainda são um desafio mesmo, né? A gente fala em erradicação da pobreza, a gente fala que é o primeiro ODS, a gente tem o 10º ODS, que é a diminuição das desigualdades. Então, todas as cidades têm bolsões de pobreza. Então, nós temos que enfrentar ainda depois dessa pandemia. A gente sabe que muito mais pessoas acabaram empobrecendo e a gente precisa muito da ajuda de todos e todas, né, para conseguir superar esse desafio. Então, falar em objetivos é uma coisa, agora falar nas metas, a gente tem que olhar meta por meta das 169 e hoje tivemos o compromisso aqui do prefeito para realmente assumir algumas questões aí com mais força. Ele na abertura já falou que isso tudo é muito importante, a sustentabilidade, inclusive o equilíbrio entre a questão social e a questão ambiental, né, e econômica, claro, porque a cidade precisa dos recursos para fazer esses projetos. Então, por isso que a gente veio aqui para focar, para ajudar que Itatiba se fortaleça no foco das 169 metas, dentre a questão justamente local. Por isso que comparar é um pouco complicado, porque também cada cidade tem os seus desafios próprios, né? Então, a gente sabe que aqui tem situações que vocês têm que enfrentar, a cidade vizinha tem outros, as cidades grandes, então, como São Paulo, de onde eu vim, né, são 32 subprefeituras, é quase que 32 municípios aglomerados, cada um com as suas questões, né? E a gente precisa unir esforços, primeiro, segundo, terceiro setor. A gente precisa muito das empresas também, para que elas possam ajudar e trazer até a expertise
do setor para resolver problemas, às vezes, de uma pequena cooperativa, de uma instituição que precisa de um contador ou alguma coisa assim, específica para resolver, que a empresa pode. Às vezes sobrou tinta, vamos ajudar a pintar a escola. Então, assim, é essa união que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trazem, que são indivisíveis e conectados. Então, parece que não é fácil, mas a gente começar a caminhar, como Itatiba já está caminhando desde há 2 anos atrás, já está envolvido. Hoje nós formalizamos, na verdade, uma questão que já está caminhando aqui, né, de sustentabilidade. E a Agenda 2030 fala uma palavra muito singela e poderosa, que é prosperidade. Então, às vezes, a gente não precisa se desenvolver exatamente com, né, grandes investimentos, mas a gente precisa ser próspero, né, ter o bem-estar para todos e todas aqui da cidade. Bom, e com relação ao núcleo Itatiba, junto com vocês, pode dizer, né, juntos somos mais fortes. Com certeza, é isso que a gente quer mesmo, né? Então, a gente está muito feliz, emocionado, orgulhoso pelo desempenho que Itatiba está fazendo. Está resolvendo todos os problemas? Não, mas está caminhando para isso. É isso que importa. Então, todos realmente somos fortes. E nós, né, população, somos cidadãos, né, somos responsáveis por grande parte do sucesso desse movimento ODS, para que seja viável, possível, 2030 está aí. Com certeza, o cidadão, a cidadã, né, todos os cidadãos né, Itatiba mostra isso, a força dos cidadãos envolvidos, engajados, e mais pessoas precisam se engajar. Então a gente convida todo mundo para participar desse movimento aqui da cidade, conhecer os objetivos, conhecer a Agenda 2030, ver como é que consegue colocar em prática, articular com as suas atividades. A gente pode ser até na nossa casa, né? ODS 12 fala em consumo consciente, né? O descarte, como é que a gente está cuidando dos nossos resíduos dentro de casa. Então, a gente até comentou aqui, né? Será que a gente está fazendo a coleta seletiva? Será que a gente está fazendo compostagem? Metade do resíduo que a gente gera é orgânico. Então, por que não devolver para a terra de uma forma organizada, claro, mas a terra que nos dá o alimento? Então, metade do nosso resíduo pode deixar de ir para o caminhão da prefeitura que faz a coleta, e com isso a gente economiza dinheiro público. Tudo o que acontece em Itatiba e no Brasil, você ouve no Alô Notícias. A informação que você vê.